Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais uma resolução de exercícios de matemática financeira, agora abordando a série uniforme de pagamentos, ou também conhecida como anuidade. Então, o que seria isso daí? A série uniforme de pagamentos, você tem um valor presente, né? Esse valor presente ele vai ser diluído numa certa quantidade de parcelas, sendo que esse valor diluído na certa quantidade de parcelas, ela pode ter ali um valor logo no mesmo instante, né? Ou uma carência aí de um período para poder começar a ser efetivado. Então aqui seria o caso, por exemplo, de você fazer um financiamento com entrada com o mesmo valor da parcela ou não, né? Então aqui o exemplo, uma loja vende certo eletrodoméstico em 6 prestações mensais iguais de 81,43, sendo a primeira paga 30 dias após a compra. A taxa de juros do crédito pessoal da loja é de 4,5% ao mês. Qual o preço à vista dessa mercadoria? Então aqui nós temos o fluxo de caixa desenhado, onde nós temos a primeira parcela até a sexta parcela. Isso aqui são períodos mensais. Ao longo desse período, em cada um deles nós temos uma taxa de juros de 4% ao mês, e nós queremos determinar qual é o valor à vista desse eletrodoméstico. Então, para fazer isso, nós temos aqui o valor como nós já montamos anteriormente, né? Um valor de capital, um valor de taxa de juros, um valor de períodos, ou no caso aqui, vamos chamar de número de períodos, né? Número de períodos ou número de parcelas, como queira. Número de parcelas. O valor da parcela agora. E o que pode gerar de montante. Não necessariamente precisaria colocar essa condição do montante. Então, vou pintar isso aqui de amarelo. Aqui eu vou colocar as funções que nós usamos no Excel: VP, taxa, NP, PGTO e VF. Então aqui, como nós queremos determinar o VP, o valor da taxa vai ser entrada de 4,5% ao mês. Número de períodos vão ser 6 parcelas. O valor do pagamento vai ser de 81,43. E aqui eu vou formatar isso aqui já para moeda. Então, para calcular qual seria o valor presente, qual seria o valor à vista, eu vou usar a função VP. Então, igual a VP, valor da taxa, ponto e vírgula, quantidade de períodos, 6, o valor do pagamento. Vou fazer mais um ponto e vírgula aqui, e aí vem se isso vai ser realizado ao fim do período ou se isso vai ser realizado no começo do período. Como nós temos aqui um valor que tem uma certa carência, aí no caso 30 dias após a compra, ele vai ser feito sempre ao fim do período. Então você tem que entrar aqui com um valor zero na função para ele poder calcular qual vai ser o valor presente. Então aqui ele já calcula para você o valor presente, que seria o valor à vista de 420,01. A gente pode montar também isso aqui em forma de fluxo de caixa. De que maneira? Aqui eu vou entrar com os períodos. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No primeiro pagamento vai ser de 81,43. Aqui eu já vou formatar tudo para moeda. E vou levar todos esses valores ao longo dos 6 períodos. A taxa que nós vamos ter aqui é uma taxa de 4,5%. E aqui nós podemos fazer o seguinte: nós podemos analisar qual seria o valor desse primeiro pagamento. Pode ver que ele está um mês após, né? Então ele foi capitalizado um mês após. A gente pode calcular esse valor descapitalizando
como sendo o que? O cálculo da quantidade correspondente a essa parcela em relação ao capital. Então aqui eu vou fazer igual esse valor dividido por 1 mais taxa elevado a número de períodos. Então aqui eu estou calculando o capital referente a essa parcela. Então pensando nessa parcela como sendo um montante. Então aqui eu vou congelar esse cara, porque a gente não vai alterar a taxa. Então essa parcela aqui, se ela fosse analisada na data zero, ela valeria R$ 77,92. Se eu arrastar isso aqui até o final, observa que todas elas vão ter um valor diminuído. E aqui a gente pode calcular qual vai ser o total disso daí. Então soma de todas essas parcelas vai ter que ser o valor presente que nós calculamos aqui. Então observa que o valor bate. Então esse aqui seria o nosso valor presente, seria o nosso capital correspondente a todas essas parcelas. Poderíamos calcular o montante resultante desse valor futuro, né? Então aqui eu poderia usar a função VF com taxa, número de períodos, PGTO. Não preciso do VP, basta que eu tenha o valor das parcelas, considerando a mesma coisa, né? O final do período. Então aqui, ó, menos 546,96. Se a gente fizesse o cálculo apenas usando a fórmula do VP em relação ao VF, nós poderíamos chegar em que, ó? Eu vou colocar aqui 420,01, 4,5%, 6 meses, e aqui eu vou calcular o VF. Então eu vou configurar isso aqui para moeda. Então aqui eu vou fazer uso da fórmula VF. VF vai ser igual taxa, ponto e vírgula, número de períodos 6, o valor do PGTO agora a gente vai suprimir, vamos entrar com o valor do VP e fechar parênteses. E o valor vai ser o mesmo, considerando que fosse apenas uma capitalização desses 420,01. Vou entrar com mais duas funções aqui, ó. A função dos juros acumulados e a função do capital acumulado. Então o que seria isso? Como eu calculei aqui o VP, que seria o capital, eu posso obter ele de outra maneira. Seria exatamente o que? O capital acumulado. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai entrar aqui com a função PGTO CAPIACUM, entro com o valor da taxa, quantidade de períodos, o valor do VP, o início do período, que no caso vai ser 1, final do período, que no caso vai ser 6, que são 6 parcelas, né? E o tipo, que vai ser 0, que vai ser sem entrada. Observa que o valor vai ser o mesmo que nós temos aqui, né? Só que ele está invertendo apenas o sinal. Então isso aqui seria uma forma também de obter o valor do capital gerado através de quem? Através do valor dos pagamentos. Vou colocar aqui no mesmo formato e calcular aqui os juros acumulados. Se a gente fizer aqui, ó, o cálculo das parcelas multiplicando pela quantidade que nós temos aqui, nós teríamos o que? 6 parcelas vezes o valor da... Opa, deixa eu só colocar na mesma aqui, ó. Seriam 6 parcelas vezes o valor dos pagamentos. Então nós teríamos 488,58. Subtraindo esse desse aqui, nós vamos ter os juros, como nós já fizemos anteriormente, né? Só que tem uma função que ele já calcula isso para nós, que seria a PGTO Juracum. Então, PGTO Juracum, ele pede a taxa, pede o número de períodos, o valor do VP, o início do período vai ser 1, porque ele vai sempre ter ali nesse exercício, né,
um mês de carência, final do período 6, e o tipo vai ser 0, porque vai ser feito ao final do período. Então a gente vai observar que o valor aqui, ó, vai ser de 68,57. Vamos deixar no formato já de moeda. Se a gente somar 420,01 com 68,57, no caso 68,58, vamos chegar em 488,58, que seria o valor já com os juros decorrentes de cada uma das parcelas aqui. Vamos para o segundo exercício. Uma televisão custa 3.500 à vista. Então o valor dela aqui vai ser de 3.500 à vista. Ela vai ser financiada em 18 parcelas. Então vamos colocar aqui 18 parcelas. A taxa de juros dela é de 2,5% ao mês. Quer saber o valor da prestação que vai ser paga para cada uma delas. Então vamos formatar aqui já para moeda e vamos usar a função PGTO, que é o valor da função que a gente vai trabalhar. Aí ele pede o valor da taxa, quantidade de períodos, o valor à vista, que seria o valor presente, não preciso do montante, e vai ser feito o que? No final do período. No final do período é 0, então aqui vai dar 243,85. Se a gente montar aqui, ó, o mesmo fluxo de caixa que a gente fez anteriormente, já vou aproveitar que ele está pronto aqui, vou trazer ele para cá, ó. Vou alterar a taxa de juros aqui para 2,5. O valor das parcelas aqui vai ser de 243,85. Todas elas vão ser iguais, né? Então eu vou ter 18 parcelas. Então aqui eu vou estender isso aqui para 18. Aqui eu vou estender também. E aqui eu vou calcular qual é o valor correspondente a cada uma delas, né? Então pode ver que aqui ele já está trazendo já na divisão como a gente fez anteriormente. Então eu só vou arrastar esse daqui até o final. Então arrastando até o final, só que eu vou ter que trocar aqui o valor da taxa, né? Porque ele está colocando a taxa aqui como sendo congelado da Q13. E ela não está mais na Q13, né? Q13 foi o anterior. Então a gente vai ter que usar esse aqui, que seria na Q29. Então vou alterar isso aqui para Q29. Agora sim eu posso arrastar até o final. E aí ele vai chegar no valor correspondente aqui. Ah, mas deu uma pequena diferença. Deu uma pequena diferença justamente por causa dos arredondamentos que são feitos no cálculo. Se a gente quiser saber aqui o valor do montante, né? Então é só aplicar a função VF. Não foi pedido, mas a gente pode usar a função VF, o valor da taxa, número de pagamentos, o valor de cada pagamento, não precisa do VP, feito no fim do período. Então o montante acumulado vai ser de 5.458,81. Então esse aí foi o exercício 2. No exercício 3, o exercício 3 diz o seguinte: um apartamento foi adquirido com uma entrada de 30 mil mais 48 prestações mensais imediatas de 3.339,69. Então aqui foi dado uma entrada inicialmente, né? E depois foram feitos mais 48 pagamentos de 3.369,69. Qual o valor do pagamento, do preço à vista do apartamento se a taxa é de 1,25? Vamos pegar esse cara daqui, vamos trazer só esse aqui, né, que a gente vai precisar. Vamos trazer ele para cá. Aqui a gente vai ter o nosso exercício 3. Então aqui eu vou fazer o seguinte: o valor que foi dado ali foi de 48 parcelas de 3.339,69. 3.339,69. Foram 48 parcelas com uma taxa de juros de 1,25. Isso que nós temos aqui é o valor que está sendo financiado, porque foi dado ali uma entrada de mais 30 mil reais. Então o que nós temos de financiamento é isso aqui.
Então vamos calcular qual seria o valor correspondente a esse capital, né? Para deixar isso aqui já positivo, eu vou entrar com esse valor aqui negativo. Ele já saiu o capital aqui como sendo positivo. Então VP, o valor da taxa é de 1,25, períodos são 48, valor do pagamento 3.339,69, não preciso de VF e é feito sem entrada correspondente a essas parcelas. Porém, nós temos ali mais uma entrada de 30 mil. Então a gente vai fazer o que? Esse 120 mil mais os 30 mil que foi dado de entrada. Então o valor à vista seria de 150 mil para esse apartamento. A gente pode montar o fluxo de caixa aqui, que vai ser um pouquinho diferente, né? Então o fluxo de caixa aqui a gente pode pegar do jeito que está aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Só que são 48 parcelas. Então vou colocar aqui, ó. Vou aumentar isso aqui para 48 parcelas. E o valor agora é de 3.339,69. Então 3.339,69. Esse valor vai até o final, até as 48 parcelas. Aqui eu não posso esquecer que essa soma vai ser correspondente ao que tem nessas parcelas, não vai ser mais que 29. Aqui nós vamos trabalhar com a taxa de juros que está na célula Z14. Então vamos alterar aqui para Z14. Então o valor descapitalizado aqui, vou copiar até a última. Então aqui eu vou fazer uma soma das 48 parcelas. A soma dessas 48 parcelas vai... Vamos alterar isso aqui para 1,25%. Então aqui nós temos os mesmos 120 mil. Como foi dado aqui uma entrada de 30 mil, a gente pode até entrar com o valor aqui dos 30 mil. Vou formatar isso aqui para moeda e vou fazer a soma dos dois. Então a entrada mais o valor referente ao financiamento, e vai dar os 150 mil. Aí a resolução também do exercício 3. O exercício 4 é um empréstimo será liquidado em 12 prestações de 135,78. Se a taxa de juros 2% e 2,5% em mês determinar o valor do empréstimo, parecido com o primeiro, né? Então é só copiar o que nós temos aqui no primeiro. Então vamos trazer ele para cá. Aqui vai ser o nosso exercício 4. Ele fala ali em 12 parcelas de 135,78. Então 12, 135,78 cada parcela, com uma taxa de 2,5% ao mês. Então tá aí 1.392,8 seria o valor desse empréstimo. Se a gente montar o fluxo de caixa ali, vai ser da mesma forma que a gente já fez os outros, né? Vou aproveitar esse aqui, ó, vou fazer como 12 parcelas para poder ficar igual aos outros, porque em todos os exercícios foram pedidos para poder construir o fluxo de caixa. Então vamos construir o fluxo de caixa. 135,78. Vou arrastar todos esses valores até a 12. Aqui continua 2,5%. Aqui nós temos a soma das 12 parcelas. Aqui nós temos o valor, que agora não vai ser mais aqui 29, vai ser aqui 51. Vou alterar aqui para aqui 51. Que vai dar o mesmo valor que nós encontramos aqui. Então aqui está feito o exercício 4. Agora nós temos aqui o exercício 5. O exercício 5 ele pode ser interpretado de duas formas. Então vamos ver aqui o que ele fala no exercício 5. Certa pessoa deseja comprar um carro por 25 mil à vista daqui a 18 meses, admitindo-se que ela vai poupar certa quantia mensal que será aplicada em título de renda fixa, rendendo 2,3% ao mês
de juros compostos, determine quanto deve ser poupado mensalmente. Então aqui é uma coisa interessante que a gente pode pensar aí. Então vamos pegar aqui, ó, capital, juros e também a parcela, porque ele está querendo saber ali que ele vai querer um montante ali ao final, né, dos 18 meses. Só que aqui tem um detalhe que a gente pode levar em conta aí. Isso aí pode ser feito um primeiro um primeiro pagamento no ato, né? Uma primeira parcela sendo feita a economia logo ali no ato, ou um mês depois. Então a gente vai fazer das duas formas. A forma a gente vai chamar de antecipada, que é feita no ato, e pós-antecipada, que é feita um período depois. Então tem uma carência de um mês. Tá? Vai mudar só a configuração na montagem da fórmula. Então o valor do carro é 25 mil à vista daqui a 18 meses. Então ele vai ser um montante. Então aqui a gente vai colocar como menos 25 mil. Tá? Vou configurar isso aqui. A parcela que a gente quer descobrir, nós vamos ter 18 meses para fazer isso, com uma taxa de juros de 2,3%. Então, se esse valor foi feito o primeiro depósito no ato, então a gente vai usar aqui, ó, taxa de 2,3, os números de períodos vai ser de 18, o valor do VP a gente não precisa entrar com ele, só precisamos entrar com o valor do VF, que seria o montante. Se ela vai ser feita no ato, a gente vai marcar aqui, ó, começo do período, então ela vai ser 1. Então, se for feito um primeiro pagamento no ato, 1.111,30. Agora vamos copiar tudo isso daqui, trazendo para cá. E aqui a gente vai alterar a forma como é o tipo. Se esperar um mês para fazer o primeiro pagamento, vai ser de 1.136,86. Então quer dizer, se ele fizer um pagamento no ato, né, um depósito agora no ato, ele vai ter ali 1.111,30, um valor menor do que se ele esperar um mês para poder fazer esse primeiro pagamento, esse primeiro depósito. Então aqui são 18 parcelas, vou copiar esse cara que está aqui, ó, só para a gente fazer a comparação dos dois. E aí a gente já pode descobrir o valor do montante automaticamente, né? Então aqui eu vou colocar a função. Aqui vai ser a antecipada, com 18 pagamentos. Então, se ela vai ser antecipada com 18 pagamentos, esse aqui é feito no ato, esse aqui não existe para nós. Certo? Por que não vai existir? Porque ela já está sendo feita ali no ato, ó. Então, para a gente descobrir, deixa eu tirar esse cara daqui e colocar ele para cima. Então aqui ele vai pegar o valor de Q28, ou melhor, F28, que vai ser a taxa. Então F28, a taxa que foi dada é de 2,3%. Então aqui ele vai calcular todas elas em função dessa taxa de 2,3. Tá aqui. Se a gente fizer a soma de tudo isso daqui, nós vamos chegar no valor, se fosse hoje, né, quanto que ele teria que ter disponível para poder guardar esse valor inteiro. Então, se fosse hoje, seria isso. Como nós vamos ter ali 18 parcelas, né, eu vou entrar com esse outro valor aqui, só que agora o valor da parcela aqui não é 243, né? 1.111,30. Então vamos trocar aqui. O valor correspondente seria de 16.602,71. Se fossem 18 parcelas, nós teríamos uma carência aqui. Então o valor começaria a ser pago de 1.136,86. Vamos configurar isso aqui e arrastar até lá embaixo. Então agora vamos calcular esse cara.
para cá. Um H32, não vai ser H32, vai ser H32 dividido por 1 mais F28 elevado a G32. Não, ela não vai ser G32, ela vai ser E32, que é o período. Ali, então, o primeiro pagamento correspondente a 1111,30. Pode ver que ele coincide com esse cara aqui. Vamos arrastar até lá embaixo. E aqui a gente vai fazer a soma dessas parcelas, que vai corresponder ao valor na data zero também. Então quer dizer que o valor é o mesmo, só vai ser feita a disposição de uma forma diferente, sem entrada e com entrada, pagamento no início, pagamento no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativar as notificações. Se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.